Olá, meus queridos irmãos, amigos, sejam bem-vindos a este canal @6silva 4851. Quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o evangelista 6 Silva. Hoje são 8 de janeiro de 2025. E eu quero aqui também agradecer aos meus irmãos que estão já inscritos nesse canal. Deixe o seu comentário, comente com alguém, fale para alguém, mande mensagem para alguém, diga que Jesus o ama, escreva aí embaixo, Jesus te ama, e mande para alguém. E aqueles que estão chegando, seja bem-vindo, deixe o seu like, aperte ali no sininho, em cima do sininho, e deixe também seu comentário, seu pedido de oração. Esse trabalho é um trabalho evangelístico, onde eu trago sempre uma palavra de conforto, uma palavra de ensinamento para as pessoas, que quem sabe muitas delas estão precisando ouvir essa palavra, tá bom? Então esse canal ele está direcionado mais à palavra de Deus para que as pessoas possam ouvi-las indo para o seu trabalho, voltando do seu trabalho, estar em casa. E as outras coisas Deus vai suprir no nome de Jesus, tá bom? Eu não venho aqui vender nenhuma bênção, mas creio em Deus que quando nós fazemos a obra de Deus, Deus o recompensa. Então toda vez que você compartilha, manda para alguém, você está cooperando com a obra de Deus. E esse canal possa crescer para a glória de Deus e que nós diminua, tá bom? Sempre trarei aqui uma palavra de ensinamento, de conforto, de avivamento para o povo de Deus. E as outras coisas Deus o fará porque Ele é Pai e é um Pai bondoso, né? Jesus mesmo disse, só há um bom que é o Pai do céu. Então, graças a Deus, meus queridos irmãos, continuemos orando, a luta continua, as lutas são intensas, são fortes, mas nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, não possamos desanimar dessa batalha, confiemos em Jesus e oramos. Vamos continuar orando, pedindo a Deus a sua bênção, para que Deus possa derramar muitos milagres na nossa vida, né? Além da palavra de Deus, que é mais essencial, as bênçãos também materiais, ela possa vir acompanhada com a palavra de Deus. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te dou graça por mais uma vez estar aqui fazendo esse vídeo para levar a palavra às pessoas que estão precisando, Pai. Deus querido, fala aos corações daqueles que estão necessitados. Que Deus possa, Senhor, abençoar cada um dos teus servos, toda a tua igreja, todo o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos partir para a palavra. O que eu vos trago hoje está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Deus é um Deus que contraste muitas coisas na nossa vida, né, irmão? Deus é um Deus, ele mesmo disse assim: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Deus ele tem uma forma de trabalhar diferente de nós. Jesus ele veio para o povo judeu, para converter o povo dos seus pecados,
que o povo estava distanciado. Diz o apóstolo Paulo que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ninguém buscava a Deus, ninguém procurava por Deus. Então Deus amou-nos primeiro, dando seu Filho Jesus para morrer por nós em uma cruz. Então os judeus, o povo judeu naquela época estava sendo subjugado pelo Império Romano, faziam e tentavam fazer alguma coisa para Deus, mas tudo era vão, porque eles estavam corrompidos pelo pecado. Como disse Jesus para o fariseu, vocês nem entram e nem deixam ninguém entrar no reino de Deus. Era um povo totalmente destituído da glória de Deus. E aí a obra de Cristo era fazer com que o povo judeu reconhecesse Jesus como seu Senhor e todos os seus ensinamentos voltassem para Deus. Havia também outro povo que eram os samaritanos, que eram aqueles que não se davam com os judeus, desde o tempo da divisão dos reinos lá com Roboão e Jeroboão. E aí havia uma certa intriga, né? Um certo despeito, que muitas vezes os discípulos, ou até o próprio Jesus, foi impedido de passar por Samaria. Mas sempre, de vez em quando, ele passava por lá. E Jesus ele trouxe uma parábola que era do bom samaritano, né? Que o escriba pergunta para Jesus quem é o meu próximo. E Jesus vai explicar que um certo homem desceu de Jerusalém para Jericó e foi açoitado e deixaram quase morto ali no caminho. E passou um sacerdote que era judeu por longe, passou um levita e virou o rosto. Mas vindo um samaritano, que era um povo que os judeus não se davam e que diziam que eles não pertenciam a Deus, ajudou aquele próprio homem que era judeu a curar suas feridas. E aqui nessa passagem, Jesus também vai falar de um samaritano, porque Jesus ele vai para Jerusalém e teve que passar por meio de Samaria. E quando ele chega em Samaria, aparece no caminho 10 leprosos. Naquela época, para os judeus, leproso era sinal de pessoas que não podiam viver no meio da sociedade. Os leprosos viviam dentro dos buracos, dentro do sepulcro. Ficava alguém que tinha possibilidade, escondia dentro de um quarto, que botava comida por baixo da porta, porque ele dizia que aquela doença pegava nas pessoas. Então, a vida de um leproso era uma vida acabada, porque não tinha como conviver no meio da sociedade. Eles eram deixados de lado, colocados de lado. Nem um sacerdote, ninguém convivia com um leproso. Mas na lei de Moisés dizia que o leproso ele deveria se apresentar ao sacerdote quando ficasse limpo. É que é engraçado que aqueles homens eles estavam leprosos. Jesus não tocou neles. E Jesus poderia tocar, porque o Senhor ele não faz exceção de pessoa, mas por causa dos próprios leprosos que se obtiveram e quiseram ficar distante. Então eles pararam no caminho e de longe, como diz aqui, levantaram sua voz dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E Jesus diz assim: vai e mostra-te o sacerdote. Como mostrar o sacerdote se os leprosos não tinham ficado curados, limpos, né? Porque só podia se apresentar ao sacerdote se a pessoa tivesse ficado limpo, né? Primeiramente, o sacerdote era sabedor de que aquela pessoa tinha esse mal da lepra. E quando fosse limpo, ele ia lá e se apresentava ao sacerdote para que o sacerdote examinasse e conferisse que aquela pessoa poderia voltar ao meio da sociedade. E aí aqueles homens, eles saem para ir a Jerusalém, para se mostrar ao sacerdote.
E aí, no meio do caminho, quando eles vão caminhando, de repente eles se sentem aliviados. De repente eles se veem curados. Eles olham para o outro e dizem assim, olha aí, eu não tenho mais lepra. O outro disse, eu também não. E o outro, e após outro. E até chegar o 10º, disse assim, eu também não, foram limpos. Vamos mostrar ao sacerdote. E foram. Mas só que um pensou, não foi o sacerdote que me curou. Foi aquele homem, aquele mestre que eu clamei. Foi ele que me curou, porque ele mandou dizer, vai mostrar-te ao sacerdote. Então, ele me curou. E ele volta, e quando vê Jesus, ele se prostra com o rosto em terra e adora ao Senhor. E aí Jesus diz assim, não foram 10 que foram curados? Porque só voltou um. E este era estrangeiro. Jesus disse, este é samaritano. Trazendo para a nossa vida, irmão, às vezes a gente se esquece de agradecer a Deus pelas bênçãos, pela vitória, pela saúde, pelo novo modo de viver, porque muitas vezes a gente pensa que a bênção só é material, e a bênção ela está reservada também ao lado espiritual. Quando Deus lhe resgata você do mais profundo do abismo, do mais profundo da lama do pecado, e coloca os seus pés sobre uma rocha. Isso é uma bênção de Deus. Em saber que você estava indo para a morte e agora está com a vida. Isso é uma bênção de Deus. Então, às vezes, a gente esquece de agradecer a Deus pelo fato, pela operação, o milagre que é feito na nossa vida. Não, já resolvi o problema, agora eu vou para frente, eu vou me embora. Não, nós temos algo a fazer que é agradecer ao Senhor, sermos agradecidos ao Senhor pela nossa vitória. Quantas vezes Jesus operou na nossa vida, na minha, na sua, e o que nós temos feito para Ele? E qual é a nossa relação com Ele? Que nós precisamos agradecer a Deus. Os 9 foram embora, satisfeito, alegre, mas aquele outro diz assim, eu devo gratidão àquele a quem restituiu a minha saúde. É difícil, irmão. É difícil, mas Deus está sempre olhando para nós. Toda bênção que nós recebemos, nós devemos ser muito gratos a Deus. Porque foi por Ele que nós recebemos a nossa vitória. Nós não podemos abandoná-lo, nós não podemos tirar da nossa vida, do nosso caminho. Não, quanto mais nós se achegarmos a Deus, mais Deus estará nos abençoando. Isso é o que é o correto. Agradecer ao Senhor pela vida, pela paz, pela saúde e por todas as outras coisas que vão sendo acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Graças demos ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele é onipotente para realizar todas as coisas que estão no seu coração. E nós precisamos o quê? Agradecer a Deus e cultuar o seu nome. Deixa eu dizer uma coisa. Há muito tempo atrás, no tempo de 30 anos atrás, todas as vezes que um crente recebia uma bênção, uma vitória, ele fazia um culto de ação de graça ao Senhor. Ele fazia aquele culto onde lá naquele culto estávamos todos unidos agradecendo pela vitória do irmão ou da irmã. Mas hoje a gente não vê mais isso. Até testemunho as pessoas esquecem de dar. Testemunhar da vitória, testemunhar da bênção. Até isso as pessoas estão esquecendo, está desaparecendo.
E aí onde fica Deus? Porque dele é todas as coisas. A glória, o louvor, a adoração é tudo para Deus, não é para nós. Ah, mas eu consegui o meu esforço. Sim, mas Deus abriu a porta. E tem que ser com esforço mesmo, porque tem mais valor. Mas foi Deus que abriu a porta, foi o Senhor que abriu o caminho. Porque Ele tem a chave que fecha e ninguém abre. E quando Ele fecha uma coisa, a pessoa pode lutar, espernear, fazer o que fizer, não consegue abrir. E se Ele abrir, ninguém pode fechá-lo. Então, se a sua vitória custou muito suor, muito trabalho, mas foi Deus que abriu a porta. E é a Ele que nós devemos gratidão, louvor e honra. Porque só Ele pode fazer essas coisas. Só Ele pode nos dar aquilo que nós estamos precisando. Que nós honremos o nome do Senhor pela nossa vitória. E sejamos gratos ao Senhor todos os dias pela nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus possa guardar e proteger a cada irmão nesse dia de sair de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Que Deus tome a frente de cada um e livre deste mundo mal. Que Deus abençoe cada família, que Deus dê vitória e que os irmãos compartilhem esse vídeo para que esse trabalho possa chegar a outras pessoas. Que Deus venha falar o coração de outras pessoas. Porque quando você faz isso, é como se você estivesse evangelizando. E quem sabe alguma pessoa possa ouvir e fazer como esse leproso que voltou para agradecer a Deus. Quem sabe que de 10, um se arrependa e confesse o nome de Jesus como seu Salvador. Então esse é o nosso intuito, esse é o nosso trabalho de levar uma mensagem de conforto, uma mensagem de vitória a todo o povo de Deus e aos amigos, tá bom? Agora, nós oramos para que Deus venha abençoar o seu povo e venha restituir as bênçãos em suas vidas, né? Somente Ele pode fazer isso, eu não posso fazer nada. Eu posso orar junto com os irmãos e através da nossa oração, Deus possa ouvi-lo, nos ouvir e enviar a resposta. É isso que eu creio, é isso que assim será, né? Porque Deus não é o nosso servo. Nós não estamos aqui para pressionar Deus, me dá, Senhor, me dá, que não eu não vou mais te servir, não é assim. Tudo é na vontade de Deus, tudo é no seu tempo. Todas as coisas Ele sabe, conhece, Ele sonda o nosso coração. Então Ele sabe tudo aquilo que nós pedimos, Ele já conhece. E uma coisa que é boa, irmãos, uma notícia boa, é que Ele é fiel e cumpre com a sua palavra. Então aquilo que Ele prometeu a você, pode chover pedras e canivete, mas Deus vai cumprir na hora certa com a sua palavra, porque Ele é fiel. Oremos mais uma vez pelas famílias, pelas vidas, que Deus possa restituir e alcançar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu oro a Ti, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, que Tu venha, Senhor, falar os corações de nós, Senhor, de cada um. Que Deus venha, Senhor, abençoar a vida de cada um, que possa, Senhor, ser o Deus a qual nós adoramos, Senhor. Um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que tem o poder para fazer todas as coisas. Nós estamos aqui a esperar a Tua vontade. Que a Tua vontade seja feita, Senhor, e não a nossa, Pai. Eu quero pedir pelas vidas que estão na sarjeta, por aqueles que estão no vício, por aqueles que estão acamados, doentes, por aqueles que estão no leito de hospital, por aqueles que estão se afastando, que se afastaram e deixaram o Teu caminho. Senhor, traz de volta, Senhor, cura, Senhor, resolve os problemas dos Teus servos, meu Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu creio na Tua mensagem, na Tua palavra, Senhor, que Tu pode fazer todas essas coisas para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e já oro
no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma vez aqui agradecendo meus queridos irmãos, que Deus venha abençoar o seu lar, a sua vida e a sua família. Que a palavra de Deus esteja no vosso coração. Em nome de Jesus, eu me despeço agora. Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Fique com Deus e até a próxima, no nome de Jesus. Amém.